Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Tênis Fábio e hoje é dia de dar aquele tapa no chapéu Panamá e esticar o chicote porque o estalo vai ser dos bons. Já que a franquia do arqueólogo e aventureiro Indiana Jones marcou várias gerações e pelo visto vai continuar marcando por muito tempo. E claro, é cheia de curiosidades muito legais. Então, se vocês querem muitas curiosidades sobre a franquia Indiana Jones, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. Dez curiosidades sobre Indiana Jones. Primeira curiosidade. O personagem Indiana Jones na verdade se chama Henry Walton Jones Jr. e nasceu no dia 1º de julho de 1899. Ele nasceu em Princeton, New Jersey e além de se tornar um aventureiro em busca de tesouros e lendas da humanidade, tinha como profissão principal ser professor de história e arqueologia. E o personagem Indiana Jones foi criado pelos amigos e parceiros George Lucas e Steven Spielberg quando esses dois caras estavam de férias lá nos anos 70 no Havaí. E o personagem foi pensado para ser um novo tipo de James Bond, mas também teve forte inspiração nos heróis das matinês que os dois diretores tanto gostavam quando eram crianças. A criação do Indiana Jones também teve forte influência de vários personagens antigos, como os heróis Pulp, Doc Savage, Buck Rogers e Flash Gordon, e também o Professor Challenger, criado pelo Sir Arthur Conan Doyle em 1912 para o livro The Lost World, e também o aventureiro Alan Quartman, criado por Sir Henry Rider Haggard em 1885. Muita inspiração boa, diz aí, e nesse mundo de inspirações boas, até o personagem de histórias em quadrinhos infantis, o Tio Patinhas, teve vez. Já que o Tio Patinhas foi criado por Carl Barks para a Disney e acima de ser um bilionário, era um aventureiro que não poupava esforço em busca de tesouros, mesmo que fossem apenas lendas para a grande maioria. E foi em 1954 que o Tio Patinhas teve publicada a história As Cidades do Ouro, onde em determinado momento os personagens têm que escapar de uma pedra gigante, pega essa, depois de acionar uma armadilha enquanto tentavam, achar uma relíquia. E com várias influências como essas, não tinha como Indiana Jones dar errado, diz aí. Segunda curiosidade. E o Indiana Jones de início não teria Jones no nome. Na verdade, quem criou o nome dele foi o George Lucas e o nome original seria Indiana Smith. Tanto que quando o filme estava na pré-produção, ele era chamado The Adventures of Indiana Smith. Na verdade, o nome Jones só surgiu alguns dias antes das filmagens do filme Os Caçadores da Arca Perdida terem início. A sugestão foi do próprio Spielberg, que nunca gostou da ideia porque achava que Professor Smith era um nome genérico demais e viu que Jones caía bem melhor. Já o apelido Indiana era uma homenagem à cadela da raça Husky siberiano que o George Lucas tinha durante os anos 70 e que também se chamava Indiana. E olha que legal, essa cadela do George Lucas também inspirou a criação de um outro personagem bem famoso, o Chewbacca, da série Star Wars. E mais legal ainda foi que no terceiro filme A Última Cruzada, Spielberg fez questão que o lendário Sean Connery interpretasse Henry Jones Sr., o pai do Indiana, já que ele tinha sido o primeiro James Bond, uma das inspirações para a criação do aventureiro. E foi o próprio pai do Indiana que fez uma citação muito legal durante o filme, contando essa história do porquê ele se chamar Indiana, fazendo aquele paralelo entre realidade e ficção. Júnior? Pai, olha aqui. Por favor, o que esta palavra significa? Júnior. É o nome dele. Henry Jones Jr. Pai, eu gosto de Indiana. Esse nome nós botamos num cachorro. Por favor, podemos ir para casa agora? Um cachorro? Ha! Recebeu o nome de um cachorro? Terceira curiosidade. Quando o escritor e roteirista Philip Kaufman deu a ideia de uma trilogia para a dupla Lucas e Spielberg, de cara o Steven pensou em contratar um ator relativamente desconhecido.
já que dessa forma seria bem mais fácil dar uma cara realmente pro personagem e conseguir um ator que fechasse ali contrato para 3 filmes sem que precisasse metade do dinheiro existente na Terra para isso. Por outro lado, a equipe de produção queria um ator conhecido para dar credibilidade para a série. E nisso foram considerados para o papel atores como Bill Murray, Nick Nolte, Steve Martin, Chevy Chase, Tim Matheson, Nick Mancuso, Peter Coyote, Jack Nicholson, olha, o Jack Nicholson tá em todas, Jeff Bridges, John Shea, Sam Elliott e Henry Allen. No final, a produção ficou dividida entre os atores Tom Selleck e Jeff Bridges. E depois disso tudo, quem restou escolhido foi o bigodudo Tom Selleck. Só que aí, nesse meio tempo, ele acabou filmando um piloto para a série Magnum P.I., né? O nosso Magnum que passou tanto aqui nos anos 80, aqui no Brasil, o detetive lá do Havaí. E se a série ganhasse um sinal verde para ganhar uma primeira e uma segunda temporada, ele teria um contrato, né? Ele teria por contrato que participar da série. E o Lucas e o Spielberg foram lá e pediram para a CBS que liberasse o ator para as filmagens, mas a CBS notou que o Tom Selleck estava começando a entrar em alta e deu sinal verde para 2 temporadas de Magnum P.I., forçando o Selleck a desistir e deixando a produção sem um ator principal apenas algumas semanas antes da filmagem. Olha que abacaxi. Nisso, o Spielberg disse que o Harrison Ford seria perfeito para o papel, mas o George Lucas ficou receoso de acharem que ele só conseguia fazer projetos com o ator, tendo em vista que ele já era um astro vivendo Han Solo na saga Star Wars e também já tinha trabalhado junto com o George Lucas no filme American Graffiti. Eu te amo. Eu sei. E aí no final a produção decidiu que contrataria o Harrison Ford se ele aceitasse assinar para 3 filmes. E aí o ator foi lá, leu o roteiro, conheceu o personagem, achou tudo divertido demais e topou na hora. E ainda deu um pitaco outro para melhorar a coisa toda. Hoje em dia a gente não imagina outro ator que não Harrison Ford vivendo Indiana Jones, é quase impossível. Mas, parando para pensar, será que o Tom Selleck também não seria um bom Indiana Jones? Quarta curiosidade. E além de se divertir muito, o Harrison Ford também literalmente deu sangue pelo personagem, já que ele se quebrou, né, se machucou muito durante a filmagem de todos os filmes. Por exemplo, na cena da pedra gigante que rola atrás do Indiana Jones e que a gente já citou lá na primeira curiosidade, o Ford dispensou dublês para realizar a sequência. E isso mesmo com a tal pedra cenográfica, entre aspas, pesando nada menos do que 136 quilos. Para piorar, toda a cena foi gravada umas 10 vezes. E por sorte, o Harrison Ford ganhou da pedra na corrida todas elas. E para piorar, em outra cena dos Caçadores da Arca Perdida, naquela que o Harrison Ford, né, melhor dizendo, o Indiana Jones está na corrida com os índios ali jogando um monte de flecha nele, pedindo pro avião decolar, aquela cena também foi filmada várias vezes. E numa dessas, acabou dando uma trancada ali no motor do avião e o avião caiu literalmente com o Harrison Ford com o piloto dentro. Liga o motor! Liga o motor! Bom, graças a Deus não era o dia dos dois e eles terminaram essa cena só com alguns arranhões. E ainda nesse primeiro filme, na cena em que o herói cai na porrada com um nazista gigante, o trem de pouso do avião que estava girando durante a ação passou por cima do joelho do nosso Indiana Jones. Por sorte, estava tão quente no dia que os pneus estavam bem macios e ao invés de ganhar uma fratura, o ator apenas, né, novamente entre aspas, rompeu o ligamento cruzado. E claro, ao longo de toda a sua história como Indiana Jones, o Fordão passou por poucas e boas durante as gravações, sem jamais deixar a peteca cair. Tanto que no 5º filme que está sendo rodado esse ano, o ator mesmo com 79 anos de idade ainda está arriscando algumas cenas de ação e teve que ficar 10 semanas afastado das gravações por conta de uma lesão no ombro quando ensaiava uma cena de luta. Quinta curiosidade. E como o Indiana Jones já teve vários filmes e também uma série para chamar de sua,
aqui no Brasil o personagem já ganhou várias vozes na dublagem. O dublador original do Indy foi o lendário e saudoso dublador Júlio César Barreiros. O Júlio César emprestou a imponente voz dele para o personagem nos 4 primeiros filmes da franquia. Eu sabia que os alemães contratariam você, Sala. Você é o melhor escavador do Egito. Meus serviços são totalmente inconsequentes para eles. O empregador contratou todos os escavadores do Cairo. A escavação é enorme. Eles só contratam gente forte e pagam miséria para eles. É como se os faraós estivessem voltando. E quando encontraram Sala? Já na redublagem que esses filmes tiveram, pelo estúdio de Delarte, para serem lançados em DVD, Blu-ray e também na TV paga, quem entrou na parada foi o dublador Guilherme Briggs, que emprestou a voz para o Indiana entrar na era da alta resolução. Metade do exército alemão está atrás de nós e você quer que eu vá até Berlim? Entrar na Cova dos Leões? Sim, o cálice é a única coisa que importa agora. Mas e o Marcos? Marcos concordaria comigo. 2 mártires abnegados. Jesus Cristo. Aliás, com toda certeza o Guilherme deve retornar ao papel do Indiana Jones, dublando o Indiana Jones, quando o 5º filme for lançado nos cinemas aqui do Brasil. E ainda é legal citar que a versão jovem do Indiana que aparece no filme A Última Cruzada e que foi interpretada pelo River Phoenix, teve a primeira dublagem com a voz do Selton Mello e a segunda com a voz do Sérgio Cantu. Já a série do jovem Indiana Jones teve 3 atores interpretando o personagem em idades diferentes. Então, o pequeno Indy foi dublado pelo Peterson Adriano, enquanto a versão adolescente ganhou a voz do Reinaldo Busoni, e o velho Indiana, o velhinho, foi dublado pelo Joaquim Luiz Mota. E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar que vai ajudar a gente demais. E se você também quer ajudar mais ainda o canal, já que você já é inscrito aqui, eu tenho certeza disso, que tal se tornar um membro Felpudo Gold ou um membro Felpudo Silver? Dá uma olhada aqui na inscrição, que olha, o Team Blue agradece demais porque ele vai ganhar mais sorvete seco. Sexta curiosidade. E se você não lembrava ou mesmo não conhecia, o Indiana Jones teve uma série para televisão. Na verdade, foi uma super produção que rendeu 2 temporadas com um total de 28 episódios e que foi ao ar entre 1992 e 1993 e que foi exibida aqui no Brasil pela Rede Globo com todas as pompas que uma série desse calibre merecia. O jovem Indiana Jones, a superprodução de George Lucas para a TV. Não importa onde vá, não importa que país visite, aprenda a língua deles. Aos 9 anos, ele já vivia as maiores aventuras. Aos 16, já solucionava os mais complicados casos. Há somente uma regra, Indiana. Mantenha-se vivo. A incrível trajetória do jovem que se tornou o grande herói do cinema. O jovem Indiana Jones. Série inédita. Estreia nesta quinta, 9h30 da noite. E essa série teve episódios em que eram mostradas as primeiras aventuras pelo mundo do pequeno Indiana Jones, interpretado pelo ator mirim Corey Carrier. Também tínhamos as aventuras do Indiana adolescente, sendo vivido pelo ator Sean Patrick Flannery, e uma versão idosa, uma versão velhinha, vivida pelo ator George Hall. E era justamente essa versão idosa que começava e terminava os episódios, lembrando as aventuras dele quando criança e quando adolescente. E essa série, não podia deixar de ser, foi produzida pelo George Lucas e contou com a participação especial do próprio Harrison Ford, que apareceu no início e no fim do 11º episódio, chamado Indiana Jones e o Mistério do Blues. Good Lord! This is not as you said it would be, Dr. Jones! I got it back for you, didn't I? Yes, but for how long? E essa série foi aclamadíssima tanto pela crítica quanto pelo público que gostava do Indiana Jones, mas infelizmente ela foi cancelada antes que o George Lucas conseguisse fazer uma ponte entre a série e os filmes, já que ela era cara demais. E depois que a série foi cancelada, ainda foram produzidos entre 1994 e 1996
4 telefilmes, que ainda deram uma certa continuação para a história do jovem Indiana Jones. E aí, se lembravam dessa série? Olha, eu acho que tem tanta curiosidade sobre ela que dava até para fazer um vídeo próprio. O que vocês acham? 7ª curiosidade. E pode até não parecer, mas ó, a cronologia do Indiana Jones até que é bem complicadinha. Já começando, por exemplo, pelo primeiro filme, Os Caçadores da Arca Perdida, que se passa em 1936, enquanto o segundo filme, No Templo da Perdição, mostra uma aventura do Indiana Jones um ano antes, em 1935. Já o filme A Última Cruzada tem o começo em 1912, mostrando o Indiana do River Phoenix com 13 anos, enquanto o resto do filme rola em 1938, ou seja, 2 anos depois do primeiro filme. Já o quarto filme, O Reino da Caveira de Cristal, avança mais de uma década, mostrando uma aventura do herói em 1957. E o período de tempo do quinto filme ainda não foi revelado, mas provavelmente vai mostrar o Indiana Jones, já próximo da aposentadoria, ou já aposentado, pelo menos ele achava isso, das aventuras dele. Inclusive, essas aventuras tiveram início com a série O Jovem Indiana Jones, já que a versão criança do herói tem entre 8 e 10 anos ao longo dos episódios, enquanto a versão adolescente pega o período entre 16 e 21 anos. E se a gente levar em conta que o Harrison Ford, que aparece no 11º episódio, mostra o Indiana Jones com 50 anos de idade, esse Indiana Jones da série, que aparece bem pouquinho, mas aparece, já viveu as aventuras dos primeiros filmes, mas ainda está alguns anos aquém de descobrir os segredos das caveiras de cristal. Então, onde entraria o Indiana Jones velhinho e caolho contando as histórias da série dos altos dos seus 93 anos? Bom, essa versão do Indiana Jones foi limada pelo George Lucas quando a série foi lançada em VHS e, segundo ele mesmo, não é mais canônica. 8ª curiosidade. E o Indiana Jones teve brinquedos e colecionáveis para chamar de seus? É claro, Isso não é novidade para ninguém, afinal de contas, é muito fácil hoje em dia ter o Indiana Jones de plástico na coleção. Já que existem versões do herói para todos os gostos, indo de figuras de luxo da Figma, Hot Toys, Max Factory, passando pelos engraçadinhos Funko Pop, Lego e Playmobil. New from Lego. Indiana Jones is on a dangerous quest to the Lost Temple to return the Crystal Skull. Can he solve the puzzles? Escape the villains and survive the secret traps. It's in your hands to help Indiana Jones solve the great mystery. You control the adventures with the new Lego Indiana Jones Movie Collection. Each set sold separately. Agora, quem começou essa história toda foi a saudosa Kenner e depois a LJN, que invadiram as lojas com brinquedos quando os filmes originais foram lançados no cinema. Indy, over here. Indiana Jones, at your service, Toad. Ah! Indiana Jones and other action figures new from Raiders of the Lost Ark collection, each sold separately. Watch him, Cairo, swordsman. Yeah, watch my swing. Yikes! Ugh. All downhill from here, swordsman. You'll be sorry, Jones. Tricked you again, Toad. Indiana Jones, Toad, and Cairo Swordsman action figures, each sold separately from Raiders of the Lost Ark collection, new from Kenner. Já os brinquedos baseados no quarto filme foram produzidos e lançados pela toda poderosa Hasbro, já que a Kenner foi comprada pela empresa décadas atrás e os direitos da franquia de alguma forma devem ter vindo juntos. 9ª curiosidade. Já nos quadrinhos, o Indiana Jones apareceu pela primeira vez em 1981, quando a Marvel resolveu lançar uma edição desenhada com a história do primeiro filme. Depois, entre 1983 e 1986, o personagem ganhou uma série em quadrinhos também pela Marvel chamada The Further Adventures of Indiana Jones, e foram produzidos 34 edições elogiadíssimas com gente do calibre do John Byrne e Steve Ditko envolvida, e que aqui no Brasil foram publicadas dentro dos gibizinhos da Marvel lançados em formatinho pela Editora Abril. Infelizmente pra gente, a Editora Abril acabou lançando apenas metade dessa série aqui no Brasil. E depois disso, entre o início da década de 90 e a primeira década do novo milênio, quem entrou na parada foi a Dark Horse, lançando diversos álbuns com histórias inéditas do arqueólogo aventureiro e também uma adaptação do quarto filme do Indiana Jones. Olha, e se vocês acham que isso é pouco,
é porque vocês não viram a quantidade de livros que o Indiana Jones já ganhou durante a história dele. E essa, com toda certeza, é a mídia onde o herói mais teve aventuras, tanto inéditas quanto adaptações e expansões das aventuras cinematográficas. O número de aventuras literárias chegou ao absurdo de mais de 80 publicações, cobrindo quase todas as fases do herói, desde criança até próximo do final da vida dele. E, novamente, é uma pena que a maioria desse material continue inédita quando a gente fala em tradução para o Brasil. 10ª curiosidade. E Indiana Jones teve jogos? Claro, qualquer um que já chegou perto de um videogame ou de um computador na vida sabe que sim. Inclusive, o primeiro game do Indiana Jones foi chamado Raiders of the Lost Ark e saiu em 1982, sendo lançado para o Atari 2600. E até hoje, o herói já teve 22 aventuras diferentes que foram adaptadas para praticamente todos os consoles e computadores das gerações passadas. E isso fez a alegria de muita criança, muito adolescente e muito adulto game maníaco e também jogadores casuais. What is Fritz? E infelizmente faz mais de uma década que o nosso herói do chapéu e chicote não ganha um game inédito. Mas para alegria de geral, para alegria do mundo todo, esse ano a Lucasfilm Games anunciou uma aventura inédita do Indiana Jones para as novas gerações de consoles e PCs, e que vai ser produzida pela Bethesda Game Studios. E aí, tão ansiosos por esse novo game do Indiana Jones? Bora comentar! Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse 10 curiosidades, e se gostaram, bora compartilhar e deixar aquele like felpudo. Se você está chegando agora aqui no canal, aproveita para conhecer também as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos. Além disso, se você gosta de podcast, toda segunda-feira eu tô junto com a galera do MachineCast no podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podosfera. É só procurar nos melhores agregadores de podcast que com certeza você vai encontrar. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.